Olá, amigos! Estamos de volta em nossas caminhadas em toda a área de ação da Camisc, no oeste de Santa Catarina, no sudoeste do Paraná, onde nós vamos ao encontro de histórias que ajudaram a construir a história da Camisc nesses 60 anos de cooperativismo. E hoje nós vemos aqui na linha Manfroy, no município de São Domingos, o nosso entreposto aqui na Vila Milani. Nós temos os nossos cooperados aqui desde o ano de 1982, já são 43 anos. O seu Hélio Fazolo, Dona Célia nos recebe aqui com um chimarrão maravilhoso, né? É o capricho, me lembro da minha esposa, né? Quando as esposas fazem o chimarrão, tem uma florzinha, aqui tem um detalhe que faz toda a diferença, né? É um enfeite, né? Obrigado por nos receber aqui em casa hoje, viu? E lá se vai, seu era uma história de 43 anos. Isso, é. 43 anos, a gente não se vê, né? Sócio da assim, um agricultor sem a camisa. Sem a camisa. É. O senhor vai lembrar, seu Hélio, dona Célia, o que levou vocês a se tornarem cooperados lá naqueles idos de 1980? Por que o senhor procurou? Não, eu vou me associar na Camisc aí. Começou do meu pai, né? Ele era sócio número 52. Número então, 52. Então foi, dá para dizer, porque é um dos fundadores, né? Um dos fundadores, daí, verdade. A gente foi crescendo junto, e com ele trabalhando na Camisc, só na Camisc, né? Uhum. E daí a gente, quando chegamos na idade aí, deu para... a gente começou a se virar um pouco sozinho, daí se associando. Eu vejo que há em comum entre os nossos cooperados Camisc, não é? É uma história que vem de pai para filho, né? Essa tradição do cooperativismo, né? Da união das pessoas, é muito forte nesta geração anterior à nossa, né? No caso, os nossos pais aí, isso é. Bem, e a história de vocês, não é? Aqui é a primeira, casaram-se por aqui? Como é que foi como é que começou essa história aí? Essa história você sabe, né? Como é que foi isso, né? A gente casou aqui, eu sou do interior de São Domingos também, da minha Nova Arvorezinha ali, é próximo. E casei, a gente veio morar aqui, desde que casei, estamos morando aqui 38 anos. Eu vejo aqui pertinho da casa de vocês, aqui da propriedade, uma igreja, aquela igreja já existia quando moraram? Não era essa, era antiga, né? Sim, mas já existia enquanto comunidade. Mas não casaram ali? Casamos em São Domingos e a festa São Domingos foi aqui. A festa foi aqui já na época, né? Foi. Quantos anos já desta? 38. 38 anos, né? Uhum. É uma história inteira de vida aí, né? São 2 filhos, né? 2 filhos. Eles são o Belclay e a Gabriele. E a Gabriele, uhum. né? É uma história, voltando assim, uma página, né? Nas páginas de 43 anos de história, passa muita coisa pela cabeça, né? Passa. Muita coisa a gente viveu, muita coisa a gente aprendeu, está aprendendo. Sempre, em constante aprendizado. Sempre. Dificuldade. Como é que era naquela época? O senhor trabalhava com o que aqui na propriedade? Produzia-se o que lá nos idos dos anos 80 lá? Praticamente quase a mesma coisa de hoje, até mais mesmo era soja mesmo. Soja, milho. Milho, um pouco de trigo, feijão, muito pouco. Muito pouco. Mas o senhor já pegou ali nos anos 80, já tinha aquela mudança, né? A soja já passava a ter uma importância muito grande no agro, né? Porque eu conversei com alguns produtores, seu Hélio, que a soja, por exemplo, era plantada, mas na verdade era utilizada para engordar os porcos, né? Eles cozinhavam aquela soja. Essa época o senhor não pegou? Não, essa eu não peguei, só se meu pai pegou, né? Mas... Provável. Lá no início dos anos 70, né? Que a implantação do ciclo da soja aqui nas nossas regiões oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, começou lá nos idos dos anos 80, né? No início dos anos 80, na metade dos anos 1970, é que a soja começou a ter uma importância aqui no agro, né? O senhor chegou a ter que entregar em sacas ainda ou já trabalhava a granel, né? Mas foi na época que o meu pai era sócio, que era tudo em saco. Quando eu entrei na Camisc, mecanizou. Já estava começando a sair da sacaria e... Já entregando a granel. Entregando a granel, isso. Os anos 80 foi difícil, eu ajudava meu pai ali
Era no lombo, né? Carregar no caminhão no lombo e ensacar tinha um careto, né? Um careto com um ensacador, e a gente punhava o careto, daí dali saía no saco, né? Daí costurava, colocava no caminhão. E ali... Para ir para a cooperativa. Para a cooperativa. Para semente. Mas naquela época, dos anos 80, quando vocês começaram a história de vida de vocês na caminhada conjunta, era lado a lado. Com trabalho aqui na propriedade não tinha muita escolha. Não tinha. Era ele mais na roça, eu mais em casa e com vaca de leite, né? Mas tinha mais vaca. Trabalharam? Hoje não trabalham mais com vaca de leite. Mas o leite chegou a ter uma importância grande no orçamento da família. No foi o que salvou, né? No começo. Que era aquele dinheiro mês a mês, né? Porque o da lavoura era pouco, naquela época não era tão valorizado. A agricultura, o produto, não tinha tanto valor, né? Assim. Então tinha que ter um giro. E chegaram a ter quantas vacas de leite em lactação aqui? Tirei na mão 8 vacas. 8 depois peguei uma ordenhadeira, daí foi mais. Mas não, nunca tivemos. Da saudade daquela... Hoje a lembrança está aqui, ó. Né? Porque eu imagino assim que para tirar de forma manual a ordenha, o que era 4 horas da manhã, 5 horas da manhã... 5 e meia, 6 horas 6 horas. Aí passava o caminhão buscar, né? E tinha que estar lá nos tarros de leite ainda, né? Uma época difícil, mas importante, porque saiu o dinheiro mensal aí do custo da manutenção da família. Com certeza, Foi o que salvou, na verdade. Na época, né? Eu vejo assim como muito importante esse ciclo efetivamente do leite, né? Era a manutenção da casa, família, da casa. Tudo era... Quando a gente casou, ainda nós ganhamos uma vaca de presente, uma vaca, do pai dela. Incentivo. Foi a primeira. Foi. Tá aqui, né? Foi incentivo. Que bacana essa lembrança, né? São histórias que vão constituindo a vida da gente. Fica só na lembrança, né? Hoje, eu sempre digo, né? A gente vê linda casa, né? Equipamentos de ponta na garagem, lá no silo, mas quem olha só para isso e não sabe da história, sangue, suor e lágrimas, né? Com certeza. A gente nem sonhava em ter umas máquinas que a gente tem, que nem hoje, a gente tem hoje, né? Uma loucura o que temos de tecnologia hoje. E a evolução que está acontecendo ainda, né? Que é galopante. A gente achava que ia ser sempre a mesma coisa, e não foi assim, né? Foi evoluindo tanto, né? E também não dá para imaginar, penso, seu Hélio, hoje esta geração enfrentando aquelas dificuldades que vocês tinham na época, né? De plantar tudo meio que na mão de obra, no braço. Hoje no tic-tac. Não dá para pensar nisso, né? O tic-tac, né? Aquela matraca, né? Matraca, né? Tem nomes diversos aí, né? Tem pessoas que vão pensar que é mentira, né? É verdade. Só quem viveu aquele momento da história. E a Camisc, nesse contexto, foi sempre uma mola propulsora, assim, um braço forte de vocês. Como é que o senhor avalia o papel, né, da cooperativa Camisc na vida de história de família de vocês? Eu acho que sem a Camisc ia ser muito mais difícil, né? Foi um apoio. Foi um apoio e ia ensinando, né? Porque bastante, assim, palestra, a gente sempre ia, né? Reuniões. O senhor pegou nessa história aí, o senhor pegou a transformação do plantio convencional para o plantio direto. Peguei. O senhor pegou bem essa fase, chegou a ver bem aquele plantio convencional. Cheguei. E a cooperativa era uma incentivadora dessa nova tecnologia, dia de campo, como é que era isso? A cooperativa levou nós com ônibus lá em Rolândia. Na propriedade do... Já me falaram dessa história de um pioneiro lá, né? Pioneiro do plantio direto, que daí ele começou o plantio direto no Brasil, né? Então eu fui nessa... O senhor chegou aí lá? Cheguei aí lá. E como é que o senhor viu no primeiro momento? O senhor viu aquilo como uma coisa boa, realmente, de primeiro momento, ou ele é meio desconfiado para aquilo? A gente sempre, né, meio desconfiado um pouco, porque nunca tinha visto, né? Mas depois... Mas não tem como nascer planta no meio desse mato aí. Mas daí, com o tempo ali, logo já começou a aparecer, não só em outros lugares, aqui mesmo, né, começou a aparecer. Aí foi a salvação, né? Foi a salvação da lavoura, literalmente, né? Literalmente, Hoje nós temos aqui, eu vejo aqui do ladinho da propriedade aqui,
o plantio, se não fosse o plantio direto, não tinha como, né? Porque o barro ali da lavoura ia invadir a casa aqui. Invadir, com certeza. Hoje não escorre um centímetro, né? Não escorre. Se escorrer, é água limpa. Água limpa, assim, né? É uma maravilha. Eu não sei, aqui na região não deve ter parreiral de uva, né? Mas é mais ou menos como lá nos anos 70, quando começaram com o parreiral de uva do produtor caprichoso, era aquele que não tinha nenhum pé de guanchumba embaixo do parreiral. Chegava a varrer de vassoura. Isso, lembra disso? Eu lembro, nós fazia isso. Fazia isso? Olha só, né? A minha memória alcança pela história que vocês me contam. E a carpia embaixo, porque não tinha negócio. Como a gente fazia errado, né? E daí limpava, só o terreiro, né? E corria água fácil, né? Era uma judiaria com o solo, né? Meu pai fazia isso, Hoje a gente tem cobertura, né, de solo embaixo do parreiral, quanto mais melhor, para né? não dar erosão. Erosão, para biodiversidade de insetos ali, que ajuda a polinizar a própria uva, né? Exato. Antes tinha que varrer, eu me lembro que varria com vassoura do mato, assim, né? Bom, olha que bom a gente ouvir histórias assim, não é? Que ajudaram a construir estes 60 anos de história da Camisc, né? E ver que nossa cooperativa, né, foi uma mola propulsora do desenvolvimento aqui de toda esta região na nossa unidade de Vila Milani. Aqui estamos na linha Manfroy, onde conhecemos hoje a propriedade do seu Hélio, né, e de Dona Séria, que nos recebe aqui com esse chimarrão maravilhoso. Então, como eu digo sempre na visita, aqui também é Camisc na veia. Com certeza. Camisc na veia. Que maravilha. E trouxemos aqui, através do Departamento de Comunicação da Cooperativa, a nossa gratidão por serem vocês integrantes desta história de sucesso. E hoje podermos falar, né, de mais de 40 anos de história aqui da família. E que o núcleo feminino também ajudou muito a desenvolvimento das mulheres. Mulheres, né? A senhora é uma participante ativa do núcleo feminino, né? Com certeza. E inclusive tivemos recentemente treinamentos e é muito importante. Para a senhora ajudou para sair da rotina da propriedade? Como é que foi para a senhora isso? Muito sair da rotina para a gente ver outras. Abre a cabeça da gente as palestras, os encontros. Muito bom. Muito. Foi um divisor de águas. Exatamente, é isso que a Camisc procura, né? Desenvolvendo seus cooperados, né? O seu Hélio lá na tecnologia, indo lá nos idos dos anos 80 para conhecer um dos pioneiros do plantio direto no Brasil, e também dentro das atividades, né, do nosso núcleo feminino da Camisc, que é um núcleo muito forte e que faz um trabalho de empoderamento da presença da mulher no agro. Hoje eu digo, né? Nem à frente nem atrás. Eu acho que homem e mulher lado a lado, juntos. Não é isso? É isso aí. Muito obrigado aí pelo chimarrão, pela acolhida aqui nesta linda propriedade na linha Manfroy. E nós nos encontramos na nossa próxima visita pelos caminhos da cooperação. Muito obrigado, viu? Obrigado. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.